Circuito Mega Space na cidade de Santa Luzia, Minas Gerais. Vamos conferir a Copa Minas Rio, que chega à sua terceira rodada e vale também como segunda rodada do Campeonato Carioca de Turismo 2013. No grid pole position, Wanderson Freitas, número 77. Em segundo, seu irmão Leandro Freitas, número 7. Terceiro é o 53, Wilton Pena, trocou o motor após o treino e larga dos boxes. Em quarto, Flávio Costa, número 83. Quinto, Thiago Tambasco, 46. Sexto, Ivan Mendes, número 2. Em sétimo, o Luca Paulinelli, número 99. Oitava posição, Paulo Pena, 98. Até aqui todos pilotos mineiros. Em nono, Alexandre Seda, em dupla com Leandro Borges, é o primeiro no grid entre os carros do Rio de Janeiro. Nesta prova, que tem o patrocínio da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria de Esportes e Lazer. Em décimo temos o número 11, Túlio Coelho, de Minas Gerais. 11º, o Paulo Lanfred, do Rio de Janeiro, é o número 84. O 12º é o Ricardo Brito, também do Rio de Janeiro. O carro 96 não alinhou devido ao falecimento da sua mãe, ocorrido após o treino classificatório. Receba os nossos sentimentos e de toda a equipe. Em 13º, Carlos Lanfred, carro 35. E 14º, Eduardo Gontijo, que foi desclassificado por causa do peso irregular e larga no final do pelotão. Tudo pronto para a largada, Circuito Mega Space, Santa Luzia, Minas Gerais, sinal verde já aceso e tá valendo. Começa a quinta etapa da Copa Minas Rio, que vale como terceira etapa do Carioca de Turismo 2013. O Wanderson Freitas mantém a ponta, seguido do seu irmão Leandro Freitas. Os ponteiros passam pela curva 1, muito traiçoeira. Não temos alterações na ponta, Wanderson segue líder, depois Leandro, Flávio Costa, Luca Paulinelli, Thiago Tambasco, Paulo Pena. Gontijo já passa em sétimo, seguido de Túlio, Lanfred, Alexandre Seda, Wilton Pena e Carlos Lanfred. Essa prova abre a terceira rodada dupla da Copa Minas Rio, segunda do Carioca de Turismo. O Luca Paulinelli pressiona o Thiago Tambasco, é a disputa da quarta posição. Depois Eduardo Gontijo ataca o Paulo Pena. Os líderes passam na curva da vitória para completar a volta, os três primeiros se mantendo. Esse é o retão do Mega Space, passam pelos boxes. O circuito tem 2.600 metros. O Paulo Lanfred lidera entre os cariocas, seguido de Alexandre Seda e Carlos Lanfred. Organização da Federação Mineira de Automobilismo com apoio da FAERJ, Federação de Automobilismo do Estado do Rio de Janeiro, com a equipe de resgate do Rio Motor Racing Clube. Pelotão dianteiro na parte alta do circuito. Depois tem a descida, as posições se mantendo na ponta. Lanfred continua líder entre os cariocas e a gente vai de carona com ele, que vai atrás do carro 11 do Túlio Coelho. Wanderson Freitas é o líder, seguido pelo irmão Leandro Freitas. Na sequência, Flávio Costa, Thiago Tambasco, Luca Paulinelli e Eduardo Gontijo, todos mineiros. Imagem recuperada do Wilton Pena escorregando. Pelotão dianteiro completando a volta. Wanderson Freitas na ponta, depois seu irmão Leandro, Flávio Costa terceiro, Thiago Tambasco quarto. Na sequência, Luca Paulinelli, Eduardo Gontijo, Paulo Pena, Túlio Coelho, Paulo Lanfred, Alexandre Seda, Wilton Pena. E o Luca Paulinelli achou o muro na curva 1. Seu carro ficou bem avariado e em posição perigosa entre o safety car. Os pilotos são reagrupados enquanto a equipe do Rio Motor Racing Clube faz o resgate e limpa a pista. Wanderson Freitas lidera no geral e na categoria Super. Thiago Tambasco em quarto, no geral lidera Light. Você confere aí a imagem do Paulo Lanfred passando pelo local do acidente. O safety car já deixou a pista, recomeça a prova que vale como quinta etapa da Copa Minas Rio, terceira etapa do Carioca de Turismo 2013, que tem o patrocínio da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria de Esportes e Lazer. Os pilotos passam no local do acidente e levantam a poeira. Na verdade, é o produto para absorver o óleo deixado na pista pelo carro acidentado. Os irmãos Freitas mantêm a ponta, Wanderson na frente do Leandro. Flávio Costa mantém a terceira posição, depois Thiago Tambasco, Eduardo Gontijo, que largou no final do grid. E agora o Wilton Pena, que largou dos boxes e faz corrida de recuperação. Paulo Lanfred é sétimo no geral, líder entre os cariocas. O Flávio Costa no gol prata e vermelho encosta nos líderes. Os três são da categoria Super. Thiago Tambasco em quarto lidera a Light. Os ponteiros na curva da vitória, que é bastante fechada, tem o desenho da cabeça de um cotonete. Pista muito travada. A média da volta fica em torno de 93 km por hora. O ponteiro Wanderson Freitas completa mais uma volta. Os três primeiros com Volkswagen Gol. Depois 2 Chevrolet Celta, mais 2 Gol, 1 Corsa e mais 3 Gol fechando esse primeiro pelotão. Os líderes, os mineiros, na curva 1.
5 carros do Rio de Janeiro se inscreveram nessa prova e o Gustavo Gueiros bateu no treino, não participa. Túlio Coelho, gol branco número 11, ultrapassa o Paulo Lanfredi no Corsa Prata número 84. É a disputa pela 7ª posição com Paulo Pena e Alexandre Seda juntos. Paulo Lanfredi mantém a liderança entre os cariocas que usam rodas Ferrari e pneus Marshall. Detalhe do líder 77, Wanderson Freitas. Esse é o Paulo Lanfredi, que é o líder dessa terceira etapa do Carioca, que vai trocando de posição com o Túlio Coelho. Mais uma volta completada. Número 77, Wanderson Freitas, largou na pole e vai liderando desde a largada. Ele é da categoria Super. Thiago Tambasco em quarto de Celta lidera a categoria Light. Depois passam Gontijo e Wilton Pena. O líder Wanderson Freitas faz a melhor volta em 1 minuto 39 segundos, 853 milésimos, média de 93,7 km por hora. E o Túlio passou o Lanfredi novamente. Na ponta, os irmãos Freitas não se separam, abrindo boa vantagem para o Flávio Costa, que está afastado do Tambasco, que vê o Eduardo Gontijo por perto. Depois, Wilton Pena. No miolo do circuito Mega Space, os ponteiros Wanderson e Leandro Freitas. Pista muito travada, muitas curvas de baixa velocidade. O número 11 é o Túlio Coelho, na 7ª posição. Na sequência, o Paulo Lanfredi, que lidera entre os cariocas, seguido do mineiro Paulo Pena e do carioca Alexandre Seda. As posições bem definidas, o líder Wanderson Freitas abre um pouco do irmão Leandro, que tem posição confortável em relação ao terceiro, que é o Flávio Costa. São 3 mineiros da categoria Super. Aí, o visual do circuito Mega Space num belo dia de sol, e esse é o 4º colocado, o Flávio Tambasco, líder da categoria Light. No segundo pelotão, o Túlio Coelho, o Paulo Lanfredi e o Paulo Pena. O 9, Alexandre Seda, foi no boxe e se afasta da disputa pela liderança do Carioca. Saiu Alexandre voltando. O Carioca de Automobilismo, categoria Turismo, no ano de 2013, tem o patrocínio da Prefeitura Municipal da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria de Esportes e Lazer. Tá aí todo mundo escorregando no final da descida. Os ponteiros se dirigindo para a curva da vitória, lideram no geral e na categoria Super. Flávio Costa mantém a terceira posição desde a largada, com Wilton Pena largando dos boxes. Pena está em sexto e o Gontijo, que largou no final do grid, é quinto. Os ponteiros aí completando a volta e a corrida vai para os momentos finais. O líder, Wanderson Freitas, indo para a curva 1. Número 11 é o Túlio Coelho, é o segundo na Light, que tem o Thiago Tambasco na liderança. No detalhe, o Corsa 84, Paulo Lanfredi, líder entre os pilotos do Rio de Janeiro. O número 9, Alexandre Seda, vice-líder entre os cariocas. É a penúltima volta. O Wanderson Soberano na ponta, Leandro segundo, Flávio Costa terceiro, sozinho. Mais atrás, Thiago Tambasco, que é o líder da Light. E depois o Gontijo, assediado pelo Wilton Pena. Os líderes vão para a última volta. Faltam 2.600 metros para a bandeirada quadriculada. O Flávio Costa é o terceiro no gol prata e vermelho. O Thiago Tambasco de Celta é o quarto, mas líder da Light. Eduardo Gontijo é o quinto, com Wilton Pena mais próximo. Gomide e Wilton são da categoria Super. A gente acompanha o Gontijo entrando na curva 1, dando uma escorregadinha. Túlio, Lanfredi e Pena estão afastados. Lanfredi 84 vai vencer a terceira etapa do Carioca. O 9 é o Alexandre Seda e é o segundo, vai também para o pódio. Os ponteiros na descida se afastaram do Flávio Costa, que se afastou do Tambasco. E o Gontijo ficou na alça de mira do Wilton Pena nessa última volta. Pena ataca Gontijo, é agora ou nunca. Aí o Pena vai por dentro, usa a zebra, mas Gontijo se defende bem. O Wanderson Freitas fez a pole, é o líder desde a largada, faz a curva da vitória e entra na reta para receber a bandeira quadriculada. Nenhuma alteração nesse final de prova, o Gontijo resistiu bem à pressão do Wilton Pena. E o líder vem para receber a bandeira quadriculada. Vitória de Wanderson Freitas, com Leandro Freitas em segundo, Flávio Costa terceiro, Tambasco quarto, vence a Light, Gontijo quinto, Wilton Pena sexto, Túlio Coelho sétimo. Paulo Lanfredi em oitavo vence a terceira etapa do Carioca, Paulo Pena nono e Alexandre Seda em décimo com o carro 9, é o segundo no Carioca. Essa foi a quinta etapa da Copa Minas Rio, que valeu como terceira etapa do Campeonato Carioca de Automobilismo, categoria Turismo. Os pilotos do Rio de Janeiro estão correndo em Minas Gerais com a esperança de que seja construído
o mais breve possível autódromo de Deodoro. Vamos conferir os vencedores no pódio. Pódio Copa Minas Rio, categoria Super, em quinto Hilton Pena, quarto Eduardo Cotijo, terceiro Flávio Costa, em segundo o Leandro Freitas e em primeiro o Wanderson Freitas. Agora o pódio da categoria Light, em segundo ficou o Túlio Coelho, terceiro foi o Paulo Pena e em primeiro o Thiago Tambasco. André Soares Lameira, representante da Prefeitura Municipal da cidade do Rio de Janeiro, entrega os troféus da terceira etapa do Carioca, em terceiro o Carlos Lanfred, em segundo o Alexandre Seda e em primeiro o Paulo Lanfred.